Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Lili Silva. Para quem não me conhece, eu moro na Espanha, meu esposo é espanhol catalão. E o vídeo de hoje vai ser falando os micos que eu paguei quando cheguei aqui na Espanha. Se você está interessado em saber qual foram os micos, fica aí no meu vídeo. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar pra gente sempre estar chegando aqui nos nossos objetivos. E o primeiro mico que eu paguei foi quando eu cheguei aqui na Espanha, nunca tinha andado de avião. E aqui, ao menos em Barcelona, fala catalã e espanhol. Só que na parte lá da saída estava escrito somente em catalã e em inglês. E eu não sabia nenhum dos dois. Meu Deus. Nessa época eu nem sabia que existia o catalão. E em catalã estava escrito sortida e em inglês estava escrito exit, né? Eu não sei se assim se pronuncia, porque o inglês ainda não sei. Eu fiquei olhando e tinha assim, como 3, não lembro se era 3 ou era 4 saídas. E cada pessoa tava indo para um lado. E aí eu fiquei sem saber para que lado que ia. Então tinha um guarda de segurança assim na porta e ele ficou me encarando. E aí eu falei, pronto, agora eu vou ser presa. Porque eu era muito jovem, né? Eu tinha 22 anos, ainda nunca tinha saído do meu bairro, era a primeira vez que eu pegava o avião. Eu falei, e agora como é que eu vou sair? Mas aí depois eu pensei, se eu entrei, eu vou ter que sair de qualquer jeito. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então eu fiquei analisando as pessoas que saíam. Nessa época a gente não tinha celular, então não tinha como eu entrar em contato com o John, que o John já estava me esperando do outro lado, na saída, né? E não tinha como eu entrar em contato com ele para poder falar, olha, já tô aqui. Mas eu fiquei analisando as pessoas que estavam saindo e decidi ir por um lado. Graças a Deus, foi por Deus mesmo que a saída que eu escolhi foi a saída que o John já estava ali. Então assim, se você vai vir aqui para a Espanha, ao menos aprenda um pouco do idioma, porque o idioma ele vai ajudar você muito a se desenvolver. Hoje em dia não é tão assim complicado nessa parte, porque como a gente tem o celular, a gente pode olhar na internet. Mas antigamente, que foi em 2005, quando eu cheguei, eu não tinha celular, não tinha como eu ter acesso à internet, então ficou bem assim complicado, né? Eu era jovem, nunca tinha saído lá do meu bairro, então foi uma coisa assim que me deu um frio na barriga, mas graças a Deus eu consegui pegar a saída. O segundo mico foi quando, depois mais ou menos de um mês, eu precisei ir no médico, só que nesse dia o John estava trabalhando, não podia faltar, e aí eu fui sozinha. E aí chegando lá, eu tentei me explicar do meu jeito lá, o que eu estava sentindo, só que o que aconteceu? Que eu não entendia muito ainda o espanhol, porque nos primeiros dias, quando você chega aqui, quando você não sabe, a sua cabeça dói muito, porque você fica tentando entender o que as pessoas estão falando e você força muito a cabeça. Então eu tinha dor de cabeça todos os dias. E aí, depois mais ou menos de um mês, eu fui lá no médico sozinha e tentei me explicar. Só que o que acontece? Que eu entendia mais ou menos, mas eu não sabia responder direito. E aí a moça perguntou assim, ¿dónde vives? ¿Dónde vives significa onde você mora. E eu, em vez de responder, eu moro em tal lugar, eu respondi, eu vivo em meu corpo. Que significa eu moro no meu corpo. A moça não aguentou, começou a dar risada e eu toda sem graça, porque eu não sabia se eu tinha falado alguma coisa errada. E ela começou a dar risada e tentou se explicar lá, mas agora, depois de um tempo que eu entendi, né? Aí eu cheguei em casa, falei pro John, a mulher começou a dar risada de mim lá no médico, porque eu falei que ela perguntou de onde vivo e eu falei que eu vivia no meu corpo. E aí o John também começou a dar risada e aí ele explicou que donde vivo era onde eu morava e não no meu corpo, por isso que ela deu risada. Então imagina a cabeça da mulher quando escutou isso. Então assim, vai ter certas coisas que vai acontecer, por mais que você se esforce aí em aprender o idioma, mas você vai pagar mico, porque é outra cultura, são outros costumes, mas acaba sendo engraçado depois de um tempo. E a terceira foi quando eu fui visitar uns parentes, e aí foi bem no começo também, eu não sabia que aqui na Espanha, dependendo da localidade, o papel higiênico você pode jogar dentro da bacia do banheiro, porque ele tem
Eu esqueci como é que fala, acho que é celulose. E aí é uma celulose que ela desmancha na água. Então você pode jogar que não tem perigo de entupir. Mas não é em todos os lugares. Tem lugares que sim, que tem um cestinho lá e você vai lá e joga. Só que como eu não sabia aonde jogar, eu entrei no banheiro, fui usar o banheiro, não tinha na onde jogar. E aí eu escondi o papel de trás do espelho. E aí depois eu comentei com o John, e aí o John me explicou que não, que aqui o papel você podia jogar na bacia do banheiro, que não tinha problema, que ele depois ele desmanchava. E aí eu voltei lá na casa da pessoa, peguei o papel atrás do espelho, que tinha um espelho bem grande assim, que parecia um quadro, então deu para esconder, e aí joguei lá dentro da bacia do banheiro. Então assim, são coisas que você, agora você fica dando risada, mas na hora dá um desespero que você fica sem saber. Lá em Barcelona também fala o catalã. Então, tem muitas palavras que você vai ficar assim meio na dúvida. Porque, por exemplo, aqui, porque em espanhol, perro é cachorro, mas lá em Catalunha tem uma palavra que é muito parecida, que se chama perruqueria. Então o que acontece? Perruqueria é cabeleireiro. E aí nós estávamos passando assim, né, com o pessoal que a gente conhece, e eu falei assim, ai, nossa, no lugar de lavar cachorro, perruqueria. Então as pessoas que estavam do lado, que entendeu o que eu tinha falado, começou a dar risada. E eu não sabia por que estava dando risada. Porque eu falei, perruqueria para lavar cachorro, que interessante, né? Só que não, não era perruqueria de lavar cachorro, que tem sim a perrucaria canina, que é de lavar cachorro, mas essa era um cabeleireiro de pessoas. Então, é muito interessante, né? Você aprender o idioma e saber que tem coisas que você vai pagar mico, não tem outro jeito. Só que quanto mais você vir preparado na parte do idioma, vai ser mais fácil de você se comunicar, de você se desenvolver, de você que tá aí fazendo a documentação sozinho, poder entender o que eles estão pedindo. Então, assim, tem muitas coisas que depois você vai rir, mas é engraçado por causa das situações. Então, e tem outra palavra que aqui na Espanha, quando você vai em algum lugar e vai comer uma comida muito saborosa, tem pessoas que falam, ai que rico, e tem outras pessoas que falam, está muito esquisito. Então eu convidei alguns parentes do John para comer coxinha que eu tinha feito, e o pessoal começou a falar, nossa, que esquisito, e eu achando que eles estavam falando mal. Só que eles estavam falando que estava muito saboroso, que estava muito gostoso. Então, esquisito aqui, que no Brasil a gente, quando fala esquisito, acha que a pessoa tá falando que é ruim, mas aqui não, aqui é algo muito saboroso. E também teve outras coisas que eu passei, só que agora eu não lembro direito, mas se vocês gostaram desse tipo de conteúdo e quer que eu traga mais coisas sobre isso, deixa aí nos comentários que eu estarei analisando e trarei aqui para vocês. Então, assim, é uma experiência muito gratificante, porque você tá entrando na cultura das outras pessoas, você vai conhecer muitas coisas, mas também vai ter os micos que você vai passar devido à falta de entendimento, à comunicação, que você não tá muito preparado, mas é muito legal também. Então, espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe grandemente e até o próximo vídeo, se Deus quiser.